Olá, hoje vamos falar de um assunto de muita importância para o nosso setor portuário e principalmente para a produtividade aqui das operações de comércio exterior, visando uma super governança e também segurança das operações. Estou aqui com o engenheiro Márcio Azevedo e vamos falar sobre os sistemas de escaneamento da atividade portuária. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Vamos lá. Bom, aqui é o nosso podcast da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. O nosso objetivo aqui é sempre trazer temas técnicos, principalmente focado aqui na nossa região. Mas eu vou começar com uma pergunta que é uma curiosidade, né, de toda essa sua carreira da segurança. Qual foi a detecção, assim, o objeto mais inusitado que vocês já encontraram dentro de um container? Nossa, nós já encontramos muita coisa dentro de container, tivemos diversos pontos ali que chamaram a atenção, desde coisas que hoje são tranquilas, você olha na rua, alguns carros antigos. Então uma vez a gente recebeu um Cadillac, aquele do Elvis, com o rabão atrás, muito legal. Encontramos já algumas coisas não tão legais, como contrabando, descaminho. Já encontramos imigrantes ilegais em fronteiras no sul do Brasil. Mas assim, o que mais chamou a atenção foram as importações dos carros de Fórmula 1. A gente uma vez inspecionou, então assim, a gente tem as imagens todas do carro e é impressionante ver a tecnologia que tem dentro do carro, porque você está acostumado a ver um carro com um chassi de metal, coisas que chamam a atenção. O carro de Fórmula 1 ele é completamente diferente, ele fica praticamente transparente no raio-x e você tem o blocão do motor e praticamente nada mais de metal, o resto é tudo de compostos. E é uma operação de guerra, que ela é uma admissão temporária, né? Mas é uma operação de guerra. Eu acompanhei bastante corrida em Fórmula 1, corri também de Superbike em Interlagos. E assim, é uma operação de guerra, literalmente. Chega uma quantidade gigantesca de containers, pneus, né? Até óleo lubrificante. É uma loucura, tudo, né? Hoje em dia, até pela otimização da Receita Federal, esses containers não passam mais pelos scanners, né? Eles já saem direto de Viracopos, porque hoje vem tudo aéreo. Então eles já saem direto de Viracopos ou de Guarulhos e vão direto para Interlagos. Mas é o que você falou, uma operação de guerra, começam alguns dias antes, uma infinidade de containers mecânicos, equipes, pneus, óleo, assim, eu fiquei abismado a quantidade de ferramenta que chegou também. Então, assim, foi uma operação que nós participamos uma única vez e, assim, foi muito interessante de ver. É uma experiência incrível, né? Altíssima tecnologia. Sim. Márcio, você é engenheiro de formação, né? Você é engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, mas eu sei que você tem uma carreira tanto profissional quanto acadêmica. Conta um pouco para a gente como é que foi essa construção da tua carreira e como é que você chegou nessa área. Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, minha mãe brinca, né, que eu nasci engenheiro. Então, desde pequeno, já desmontava tudo, queria fazer tudo. O Lego era o meu brinquedo favorito, então sempre fiz isso. No final do colégio, eu já tinha certeza do que eu queria fazer, então eu iniciei meus estudos na FEI, em São Bernardo. Por um motivo pessoal, acabei terminando aqui em Santos, no Santa Cecília. Iniciei 2 vezes o mestrado na Poli, na USP. Inclusive fiz junto com o André uma parte do mestrado, na parte de automação industrial e portuária. Assim, criamos diversos projetos aí dentro da área de engenharia, na parte de lacres eletrônicos. Durante a parte do mestrado, nós fomos fazer uma palestra na ONU, numa subseção da ONU que chama UNCTAD, que é... Agência Nacional de Comércio e de Desenvolvimento. Isso, então a gente fez uma palestra de um projeto que nós tínhamos que chamava Cadeia Logística Segura, que hoje virou uma normativa da Receita Federal. Então eles pegaram tudo que tinha, que foram a implementação dos primeiros scanners no Brasil, da parte de lacre eletrônico, vistoria automatizada, da Supervia, que é envio de documentos no Porto de Santos sem papel. Então assim, foi um projetão que a gente fez e fomos lá apresentar na ONU. GAESE teve um papel essencial, né, no desenvolvimento do Porto Sem Papel, lá com o professor
do Eduardo Mário Dias, né? Isso. Um grupo fortíssimo lá que Sim. deixou um legado aqui em Santos, né? E depois, né, engenheiro tem essa sina, né? A gente já nasce e não tem muita opção. Isso é um mal comum, né? Toda mãe fala isso, que vai lá, desmonta a televisão. Eu também tinha esse problema aí, meus pais não gostavam tanto, né? Nem a minha mãe. Mas e a TechScan, né? Como é que nasceu essa empresa? E aí a gente vai voltar um pouco, acho que muito foi impulsionado também pelo atentado, né, de Sim. 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que foi uma revolução, porque ali foi um choque de realidade, né, da segurança a segurança ela global, ela não respeita fronteira, né? Acredito que esse evento foi um marco. Mas como é que foi que nasceu a empresa, a ideia da empresa? Como é que vocês vieram para cá, né? Como é que está? Então, a minha família tem uma empresa no Porto há 46 anos, a empresa chama Cibox, e nós fazemos, né, vistoria de container. Então, nós recebíamos o container cheio ou vazio, verificávamos se ele estava adequado a realizar mais uma viagem. E eu comecei o meu trabalho na empresa da minha mãe, trabalhando com ela, e não sei se muita gente não vai nem saber o que eu estou falando, mas tinha a Telex naquela época, depois o fax, e eu sempre me interessei por tecnologia. E em um determinado momento, nós precisávamos inovar na empresa e eu abri uma empresa para desenvolver softwares para a empresa que eu trabalhava, empresa da minha família. E aí nós criamos uma empresa chamada Cibox Tech, que era uma dissidente, uma partezinha da Cibox, e começamos a desenvolver sistemas de coleta de dados, sistemas de controle de acesso, quando nada era exigido, né? Aí nós tivemos o atentado, veio uma normativa americana do Safe Port Act que exigia inspeções de todos os containers que iriam para os Estados Unidos. Porque o grande medo dos Estados Unidos não é a entrada de droga, o grande medo dos Estados Unidos é a entrada de uma bomba suja. Então é material radioativo com material explosivo. Então eles queriam pegar isso antes que fosse exportado para os Estados Unidos. Então, até hoje, se a carga é detectada e tem algum problema, o container para em Porto Rico, é descarregado em Porto Rico e lá eles fazem toda a inspeção. O americano não deixa o container chegar nos Estados Unidos se ele tiver um problema. Então, nós pegamos esse gancho, né? É ruim falar isso, mas nós iniciamos a empresa com a instalação de equipamentos de verificação e leitura automática de placa nos terminais, né? Então a gente fazia o OCR para verificar os containers que estavam entrando e saindo dos terminais. E na sequência a gente começou a instalar equipamentos de raio-x, grandes scanners de container, que a maioria das pessoas vão conhecer. Quem já pegou avião, aquele mesmo que a gente põe a malinha para passar e embarcar no avião, nós temos um gigante que passa um caminhão inteiro dentro. E a TechScan, imagino, né, que ela é uma provedora de solução. Sim. Né? E assim, eu queria que você pudesse explicar para a gente como é a atuação principalmente do setor de engenharia da TechScan, no sentido de que os terminais, os portos, eles procuram a TechScan em que momento e o que vocês auxiliam essas empresas, né, fazer toda aquela análise de risco, a análise dos melhores equipamentos e prover esse plano e essa implantação, inclusive porque deve ser assim um desafio, né, com realidades muito distintas. Sim. Então, como é que a TechScan atua nesse sentido, de prover solução? Então, hoje nós temos a solução de ponta a ponta para o terminal portuário. Então, eu consigo controlar desde a entrada de uma pessoa, seja com o crachá, seja facial, seja biométrico, até o escaneamento do container, que eu passo o container inteiro, o caminhão inteiro por dentro e verifico o que tem dentro do container. São tecnologias muito distintas. Hoje o Brasil recebe diversas tecnologias de diversas partes do mundo. Então, nós atendemos o cliente ou com soluções turnkey, então o cliente fala, olha, eu estou construindo um porto novo, eu quero que você atenda tudo que o ISPS Code ou tudo que a Receita Federal está pedindo. Tá bom, a gente pode oferecer um pacote completo com as tecnologias diversas, porque a Receita Federal hoje ela normatiza tudo, o mínimo que o terminal precisa ter para ele ser alfandegado. Então, controles de acesso de pessoas, veículos, controle das cargas, escaneamento das cargas, e aí tem uma série de
de outros sistemas e subsistemas. Então, hoje a gente tem uma atuação muito forte na parte de definição das tecnologias, né? Como nós podemos trabalhar, qual é a melhor tecnologia a ser empregada para aquele cliente. Então, eu posso trabalhar com a leitura biométrica. O Porto de Santos é um case muito legal, porque assim, foi implementada uma leitura biométrica no Porto de Santos há anos. Só que em um determinado momento essa leitura biométrica parou de funcionar, porque as pessoas tinham a mão suja de graxa, alguma coisa, e você não tem leitura biométrica quando a mão está suja. Então hoje a grande parte utiliza o facial. Ele é um pouco mais caro, mas ele funciona mais rápido. Então depende do que o cliente quer, ou o tipo de escaneamento que você vai fazer. Se for um posto de fronteira, pode ser que eu utilize um scanner que o motorista desce da cabine e a cabine também é inspecionada. Aqui no Porto, a gente só inspeciona o container e aí a gente não precisa inspecionar a cabine do motorista, a gente só foca na carga. Então, aí o time de engenheiros, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento, vai para cima das tecnologias existentes e provê a melhor solução para o mercado. Você comentou tanto das normativas da Receita Federal quanto o ISPS Code, né? Então, sim. Assim, e essa é uma caixa preta, né? É difícil até da gente encontrar material no sentido de manuais e também artigos e até matéria jornalística, né? Aproveitando, né, seu domínio, seu conhecimento, você conseguiria dar para nós um panorama geral de como funciona essa regulação, tanto da parte, né, do ISPS Code, das normativas da Receita Federal, quais são os órgãos anuentes e intervenientes que estão nesse processo e como você auxilia essas empresas a atenderem, né, os 100% dessa insanidade de órgãos anuentes, essa conformidade, né? Sim. Bom, o ISPS Code ele normatiza a entrada de pessoas, a entrada e a saída de pessoas, veículos e cargas de terminais alfandegados, secos ou molhados, interiores ou nas fronteiras. Tá? Eles consideram o porto como uma fronteira, então a gente considera o terminal molhado ali como se fosse uma fronteira. Então, basicamente o ISPS Code ele exige que você, toda vez que uma pessoa entre numa área alfandegada, a Receita Federal seja notificada. Então, quando você vai visitar um porto, você faz um pré-cadastro, dá o seu CPF, e no momento que você ingressa na área, a Receita Federal recebe uma informação de que você está ingressando naquela área. Essa informação, você vai para um banco de dados que pode ser que você não possa ingressar naquela área. Então você tem a Receita Federal, você tem a Polícia Federal, e aí você entra em, se eu não me engano, 14 ou 16 órgãos anuentes que podem autorizar ou não a entrada de um veículo, uma carga, uma mercadoria ou uma pessoa numa área. Tá? Então você tem uma lista de acessos e não acessos, você tem uma lista de produtos permitidos ou não numa determinada área, então tem terminais que podem receber produtos químicos classificação 1, 2 e 3. Tem outros terminais que não podem receber, tem terminais que podem receber explosivos, outros não podem. Então assim, o ISPS Code ele normatiza tudo isso baseado no que cada terminal pode receber, no que cada terminal se homologou para atender e como aquelas pessoas que estão ali podem ou não interagir com a mercadoria. E como é que a Receita Federal e Polícia Federal complementa, né, essas normativas? O ISPS Code você tem que submeter um plano, né, de segurança para atender essa conformidade. Para além disso, né, como é que os outros órgãos atuam no sentido de normatizar? Tá. Hoje, as normatizações elas são muito mais do ponto de vista de tecnologia da Receita Federal. Então, hoje a Receita Federal tem um conjunto de portarias que ela publica, e essas portarias algumas delas foram atualizadas há pouco tempo, que ela publica exigindo o mínimo de cada tipo de equipamento. Então, eu tenho qual é a qualidade mínima de uma câmera para verificar uma área, eu tenho qual é o tipo de controle de acesso, qual é a penetração mínima do scanner, qual é a velocidade. Então, a Receita Federal ela vai muito mais na parte de tecnologia e o que ela pode ver. Claro, tem toda a parte burocrática, isso aí a gente já sabe que a Receita faz, nós participamos disso todo ano, né? Então,
além disso tudo, ela normatiza a parte de tecnologia. A Polícia Federal, ela normatiza o plano de segurança. Então, se existe algum ponto falho, pode existir uma invasão da área, então você tem que apresentar um plano de segurança onde você tem todas as suas câmeras, todos os seus dispositivos eletrônicos, como é que você controla as entradas e as saídas das pessoas. Então, primeira vez você tem que apresentar um plano de segurança, ele é aprovado. Você está apto a poder pedir o seu alfandegamento. Porém, esse plano de segurança, ele é feito vamos falar, a 4 mãos, porque a Receita normatiza as tecnologias, a Polícia Federal fala e verifica as entradas e saídas, então hoje são esses 2 grandes órgãos que que autorizam o terminal a ser alfandegado ou não. O sistema portuário já por natureza é um sistema globalizado, né? E eu imagino que seja um desafio adicional você tratar com realidades regionais diferentes. Então você tem terminais no Sudeste, né, altamente tecnológicos, e no Arco Norte, até para uma realidade de operação, etc., uma realidade diferente. Realidades operacionais e tecnológicas muito distintas, né? Como e quais são os principais desafios para que você consiga fazer uma integração disso com tecnologias de sistemas, de automação e principalmente visando, né, uma integração hoje com smart ports, por exemplo, né? Como é que você enxerga, né, esses desafios de realidades muito diferentes e como é que seria possível a gente tentar equalizar isso aí? Hoje nós atendemos do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Então eu tenho clientes em Manaus, eu tenho clientes no Acre, eu tenho clientes hoje em todos os estados do Brasil e eu tenho um cliente lá no Sul. Então o que você falou, a gente tem o Brasil são diversos países dentro de um país só. Então, além da diferença de operação, de regionalização, nós temos uma diferença de cultura muito grande. Então, cada região está acostumada a trabalhar de uma maneira e a tecnologia ela chega no local de uma maneira e é recepcionada de uma maneira completamente diferente. Então, hoje, nós temos alguns grandes grupos que têm terminais no Norte, no Nordeste, no Sul e no Sudeste. E são operações que você olha, eles tentam padronizar, mas são coisas muito distintas, né? Até pela diferença de tecnologia e até, por exemplo, uma coisa simples, mas a internet hoje não chega em todos os lugares na mesma velocidade. Hoje tudo bem, a gente tem Starlink aí que facilita muito, mas se você for trabalhar com internet cabeada, em alguns lugares você não tem a mesma qualidade de internet. Então a gente parte de coisas como a internet ou energia elétrica. Pô, nós atendemos alguns aeroportos no meio do Amazonas que o aeroporto rotineiramente ele fica sem energia elétrica. Então entra gerador, eles já estão acostumados com isso e já é tratado como uma coisa normal. E então são coisas que a gente não está muito acostumado, né? Alguns terminais eles foram implementados de uma determinada maneira e para que você modifique isso, você tem que modificar muito a logística do terminal. E hoje, pelas normativas que a gente tem, pela trava que a gente tem no Brasil, né, por ser muito burocrático, muitas vezes você não consegue mudar aquelas áreas, você não consegue juntar áreas que estão separadas, então você acaba criando um desafio adicional também para fazer um smart port, por exemplo. Hoje, alguns portos no Amazonas, nós temos o porto que às vezes está com uma rampa reta para embarque de navio, às vezes você tem uma descida de 15 metros. Então, são diferentes tecnologias e cada uma tem que adaptar. Então, tem muita coisa que só existe no Brasil, tem muitos maquinários que foram desenvolvidos só para atender a realidade portuária do Brasil. Você tocou num ponto interessante, né? O Porto de Santos é um porto extremamente antigo, né? Antigo, mas moderno, que vem se modernizando. Não imagina. Existe também uma diferença entre terminal portuário e autoridade portuária, o porto como um todo, a operação portuária como um todo, né? Mas
essa dificuldade de você pegar um projeto, né, que não é um projeto greenfield ali, que você tem à tua disposição, que você puder escolher de melhor, você tem que trabalhar com aquilo que já tem. Muitas vezes o terminal já fez um baita investimento em infraestrutura e fala, Márcio, se vira com o que tem. Aqui no nosso mercado, né, você considera que tanto terminais portuários quanto a autoridade portuária são, qual é a maturidade tecnológica e o que é mais, vamos dizer, sensível, que precisaria ser melhorado de forma mais emergencial? Então, a maturidade tecnológica ela melhorou muito nos últimos anos. Então, assim, não vou falar que o Brasil está na ponta de tecnologia, não está, até porque nós temos um custo excessivo de impostos na importação de mercadorias. Apesar do Porto ter um programa que suspende alguns impostos de alguns produtos, o custo de trazer as coisas para o Brasil é bem mais alto, né? Então, os terminais acabam trazendo e trabalhando com algumas tecnologias que não são de ponta. Não vou falar que são as piores, mas não são as melhores. Mas o grande problema do Brasil é a interferência vou chamar da comunidade no setor portuário. Hoje é engraçado, se a pessoa não é de Santos, ela vem a Santos e fala, pô, mas o porto está dentro da cidade. Não, a cidade comeu o porto, porque a cidade surgiu porque o porto era aqui, senão o Santos não ia ter. Um grande exemplo disso é o Guarujá. O Guarujá tem uma parte de terminal portuário, mas as outras partes são partes turísticas. E a cidade ela não evoluiu na mesma rapidez que Santos evoluiu. Então, assim, a gente tem o porto chegando perto, o porto está dentro da cidade, então o grande problema que eu vejo hoje são os acessos viários. Hoje o nosso grande problema é como os caminhões chegam e saem do porto, ou como os trens chegam e saem do porto. Então, hoje a gente tem essa dificuldade de acessos viários, que, a meu ver, é o que trava a mais expansão do Porto de Santos. Márcio, hoje, vamos dizer assim, o estado da arte, né, são as inspeções não invasivas, que eu acredito que elas não só revolucionaram, como trouxeram segurança e eficiência para a operação portuária. Nesse sentido, o que você enxerga, o que você tem hoje, a Texcan tem hoje de solução? Quais são as outras tecnologias que, acopladas a essa, potencializam todo esse processo, né, do escaneamento? Queria que você desse essa visão para a gente, porque eu acho que essa é uma das, assim, é a tecnologia que mais gera interesse e curiosidade da área técnica. Sim, eu vou fazer um paralelo com a medicina, né? Hoje está todo mundo acostumado, você bate o pé, machuca a perna, a mão. A primeira coisa que falam, eu vou tirar uma chapa, eu vou tirar um raio-x. Então, hoje, nenhum médico pensa em abrir a sua mão para saber se seu osso está quebrado. Ele vai lá e tira um raio-x. E na tecnologia portuária é exatamente a mesma coisa. Antes, quando você queria verificar os contêineres, você tinha que abrir um bicho que tem 12 metros de comprimento, pode chegar a ter 12 metros de comprimento por 3 metros de largura e tirar todos os sacos lá de dentro, pneus, ou seja lá o que for que tivesse ali dentro para fazer a verificação. E o raio-x ele trouxe uma rapidez, porque hoje eu consigo entregar uma imagem para o fiscal da Receita Federal em menos de 10 segundos. Analisada já com alguns apontamentos, se tem alguma carga suspeita ou não, se tem alguma coisa que não está conforme a imagem. E assim, a primeira coisa que me chocou, que é muito engraçado, mas assim, as pessoas não sabem, é muito difícil, se você tirar todos os pneus de dentro de um container, para você colocar os pneus lá dentro, se você não colocar na forma exata que eles foram carregados, você não consegue colocar, sobra um monte de pneu para fora. E isso aí foi uma das coisas que um fiscal me falou, ele falou, pô, agora eu vou conseguir inspecionar todos os caminhões de pneu, porque vinha muita coisa escondida dentro de pneu. E aí agora o pneu é extremamente fácil de ver no raio-x, né? Então, assim, a tecnologia do raio-x, ela trouxe uma facilidade. Hoje eu tenho equipamentos que eles conseguem inspecionar até 120 caminhões por hora. Por hora. Então eu consigo gerar 120 imagens por hora, entregar essas imagens para o fiscal da Receita Federal. Quem faz a decisão se esse container vai embarcar ou não, se tem alguma coisa suspeita ou não, é o fiscal da Receita Federal, né? Nos últimos anos a gente vem evoluindo bastante na questão de inteligência artificial. Então hoje eu já consigo fazer diversas análises por inteligência artificial,
né, que facilitam e dão uma rapidez, uma agilidade no processo imensa. Então, por exemplo, uma descarga de contêineres vazios. A gente traz muito contêiner vazio para o Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de mercadoria. Então, às vezes, chegam navios que vêm com 1.000 contêineres vazios. Isso tem que sair do terminal, descer do navio e sair do terminal. Antes, tinha que fazer uma análise por uma, olhar, porque a Receita considera contêiner vazio o contêiner que não tem nada. Se ele tiver qualquer restinho de carga, um restinho de um saco de secante, alguma coisa, ele não é um contêiner vazio. Então, hoje, com a inteligência artificial, eu consigo passar o contêiner, depois que eu gerei a imagem, 4 segundos depois ela me dá um veredito e já libera esse contêiner na porta do terminal. Isso gera uma rapidez muito grande, né? Então, é uma coisa que evoluiu demais. Antes, a gente estava acostumado, quem exportava ou importava mercadorias antes, caiu no canal vermelho, vai para a inspeção física. Hoje, mesmo o canal vermelho, ele vai para uma inspeção documental e análise da imagem raio-x. Hoje, praticamente tudo que é exportado do Brasil é escaneado em alguns portos, né? Então, a gente tem aí uma verificação de praticamente tudo, a geração de uma imagem de tudo, e o fiscal pode ir lá e olhar a imagem que ele quiser. Então, isso foi uma modernização e uma coisa muito, muito impressionante. Nos postos de fronteira, antes a gente tinha, né? Poxa, eu tenho que passar o caminhão, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que verificar. Hoje, nós temos ou um scanner que faz a inspeção da cabine, ou nós temos um raio-x portátil que parece coisa de filme. Eu consigo chegar com parece uma TV antiga de tubo, pequenininha, que eu passo na lateral do caminhão e eu consigo ver o que tem dentro da porta, eu consigo ver o que está dentro da roda. Então isso também facilita, não só para o fiscal da Receita, mas para o policial, para verificar se aquele caminhão tá com alguma coisa ou não, e facilita a vida do motorista também, porque quem não está trazendo nada é liberado muito mais rápido, né? Você falou da tua empresa, uma empresa 100% nacional. Sim. A gente aqui no Brasil tem várias políticas públicas de incentivo à modernização tecnológica, mas que no meu entendimento, né, como por exemplo o reporto e outras políticas que isentam de tarifa de importação, etc. Mas aí vem, né, aquela pergunta que não quer calar. O que falta para o Brasil mudar a chave de ser um consumidor de tecnologia para um desenvolvedor de tecnologia? Até porque eu imagino que na sua empresa seja assim um desafio constante achar mão de obra especializada. Então, na tua visão, primeiro, né, o que você entende como a visão de futuro das tecnologias mais promissoras e como é que o Brasil não perde essa onda? Então, vamos lá. Primeiro, nós desenvolvemos algumas tecnologias dentro de casa. Então, como eu falei anteriormente, nós temos um lacre eletrônico que ele foi desenvolvido no Brasil com tecnologia brasileira. Óbvio que a gente usa componentes internacionais, mas é uma tecnologia brasileira, até porque nós tínhamos diversos tipos de ameaças aqui que não existiam em lugar nenhum do mundo, né? Então, nós desenvolvemos algumas tecnologias dentro de casa. Hoje, o grande problema é arrumar pessoas qualificadas, profissionais qualificados, ou que estejam disponíveis a trabalhar em Santos, ou que sejam de Santos. Muita gente se forma em Santos, mora em Santos, mas vai trabalhar fora, vai para São Paulo, vai para outros lugares. Os engenheiros, eles gostam de não ficar na área de engenharia, né? A gente tem muito engenheiro trabalhando em banco, trabalhando em outras áreas, o que dificulta também o desenvolvimento de tecnologias da nossa parte. Nós temos muitos cases de sucesso. Hoje eu atendo México, Nicarágua, Estados Unidos com tecnologia nacional. Então a gente está levando para fora do país coisas que a gente está acostumado a fazer aqui. Então, assim, diversos outros países, eles estão acostumados a trocar peça. Ele vai lá, troca a peça. Nós estamos acostumados a reparar as peças. Então, muita coisa a gente desenvolveu, a gente nacionalizou muita coisa, abrasileirou muita coisa, e a gente está levando isso para o mercado internacional. Então, hoje eu tenho operações nos Estados Unidos que funcionam baseado em coisas que foram desenvolvidas aqui no Brasil e soluções que a gente leva para lá e mostra que estão desenvolvidas aqui. Mas existe sim um grande problema aí em ter profissionais qualificados. É um grande desafio aí que nós, como santistas, nós como brasileiros, deveríamos reter mais talentos aqui e ter um desenvolvimento melhor aí de mão de obra qualificada, né?
Bom, então, Márcio, você já está desafiado, né, aqui junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, a gente suprir esse gap, né? O próprio sistema Confea e CREA, através de linhas de fomento, eles atualizam muito, fazem muitas ações de fortalecimento e atualização profissional visando o desenvolvimento tecnológico local. Então, você já está desafiado a trazer para dentro da casa do engenheiro e do arquiteto, né, esse motor do desenvolvimento regional, porque temos aqui um porto, o porto mais importante economicamente do hemisfério sul, e precisamos ser protagonistas também na tecnologia. Então, gerar um mercado de trabalho aqui, principalmente para o engenheiro, né, para o técnico e engenheiro, com o porto absorvendo essa tecnologia, é uma oportunidade única. Então, a gente aqui na associação temos uma gama de associados envolvidos nas mais diversas áreas da engenharia, e já fica o desafio, né, para a gente colocar para frente esse hub de tecnologia aqui na região. Conto com você, está aí o desafio firmado, e você, associado, que tem interesse em saber mais sobre a área, você que, inclusive, temos muitos engenheiros de segurança do trabalho aqui, né? Você que tem interesse em saber mais da área, entra lá no site da TechScan, conheça a tecnologia, conheça a operação, procura o Márcio aqui, fique ligado aí no estado da arte. Márcio, queria te agradecer por essa aula, né, de tecnologia que você deu. E, por gentileza, deixa aí as suas últimas palavras respondendo essa minha provocação. Vamos colocar esse hub regional para frente. Não, perfeito. Isso aí seria o meu sonho. Eu adoro desenvolver engenheiros. A gente pegou diversas pessoas lá que não eram engenheiros, que eram técnicos, viraram engenheiros trabalhando conosco. Então, assim, nós temos uma vocação muito grande em preparar os profissionais, não só aqui, tá? A gente, como eu falei, a gente atende o Brasil inteiro. Então, assim, nós provocamos muita gente a melhorar em todas as partes do Brasil, porque eu acho que é o caminho, né? Não adianta você só ter mão de obra, você tem que ter muita gente pensante para ajudar. Várias mentes criativas juntas, elas formam um produto fantástico. E assim, nós estamos disponíveis a desenvolver mais, gostaríamos de ter muito mais gente ansiosa e sedenta por conhecer o Porto. O Porto mantém a cidade de Santos por anos e anos, e assim, muita gente passa por ali e não sabe o que é um portainer, não sabe o que são aqueles silos. Então, assim, eu gostaria muito que a gente tivesse mais interesse pelo Porto. Agradeço aí o convite de ter vindo aqui, é sempre um prazer falar de tecnologia. Todo engenheiro gosta de falar de tecnologia, a gente não para de falar e quer trazer tudo e quer explicar tudo. Então, assim, é sempre um prazer estar com outros engenheiros, conversando sobre as tecnologias que a gente gosta e fazendo um convite também a todos vocês que, se quiserem se desenvolver, a gente está de portas abertas, temos muito interesse, e hoje só em Santos eu tenho contratados praticamente 50 engenheiros aqui desenvolvendo tecnologias para a gente. Que felicidade. Vamos cooptar esse pessoal que vai para banco ganhar dinheiro, né? Pode ganhar dinheiro dentro da engenharia e ainda contribuir aí com o desenvolvimento da região. Se você ficou interessado nesse assunto e outros assuntos de tecnologia, não percam os nossos podcasts aqui no nosso canal. Temos vários episódios voltados principalmente aqui à nossa vocação, que é o Porto. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui e até a próxima.